Pastor Merlin, a gente conversou na outra vez, e o senhor comentou, enquanto o senhor bebe água aí, sobre um milagre que Deus operou na sua vida ainda na sua infância. E quando a sua mãe teve notícia, ela foi orar, né? Deus alertou a sua mãe para orar. E você já testemunhou aqui que a sua mãe é uma mulher de oração. Sim. Né? E conta pra gente um pedacinho dessa história. Isso é, se você se sentir à vontade para tal. Então, eu vou contar, mas preservando algumas partes. Sim. Até não sei se a minha família ficará tranquilo em ouvir assim na TV essa Sim. história. Eu era pequeno, minha mãe havia se divorciado com meu pai. Eu vim de uma família, de uma cultura, né, onde naquela época a poligamia era aceitável. No meu país, meu pai tinha 6 mulheres, você tem uma ideia. Ele queria morrer cedo. Acho que... Uma sogra já é um problema, imagina 6. Jesus amado. É corajoso, né, pô, corajoso, mas morreu cedo mesmo. Por causa disso. Mas, enfim, minha mãe se divorciou com meu pai, quando nós éramos ainda pequenos. E isso é tudo relatado pela minha mãe. Meu pai não conhecia Deus. Meu pai não conhecia Deus, meu pai não servia a Deus. Meu pai tinha uma raiz muito mais de trabalho, tinha muito mais inclinação à feitiçaria, à magia negra e tudo mais. Me dizem que meu pai era um homem muito elegante, muito bonito e bem-sucedido financeiramente. Não somente ele, como os parentes dele também e a família dele. Então, uma época, minha mãe morava distante e eu tive uma infância muito doente. Eu praticamente não tive uma infância assim, quando era muito pequeno, de pegar brinquedinho, de brincar no chão, porque eu passei desde o meu nascimento até pelo menos até uns 9, 10 anos, era muito doente. Era extremamente doente, e pior é que essa doença persistente era remediados com os sintomas, porque não havia uma certitude do que era. Os médicos diziam, não tem nada, mas por que ele está com febre? Então vamos dar um remédio para febre, vamos dar um remédio para dor de cabeça. Mas não havia um diagnóstico específico, então ele tem isso, vamos tratar isso. Não tinha. Eu saía do hospital hoje, ficava em casa 2 dias, voltava de novo, a ponto que no meu país me deram um nome, Akufalelo ou Akufalubi. O que quer dizer? Essa criança ou vai morrer hoje ou vai morrer amanhã. Minha mãe foi conhecida no meu bairro porque ela saía igual uma louca, dia após dia, porque de repente eu tinha uma crise. De repente virava os olhos, ela tinha que sair correndo para o hospital. E chegou no hospital, ninguém sabia o que era. Dava um remédio para, sei lá, epilepsia, para convulsão, depois passava, voltava para casa, 2, 3 dias, acontecia de novo, voltava para o hospital de novo. Depois que divorciou com meu pai, minha mãe então foi estudar, meu pai tinha condição financeira, ficou com a nossa guarda. Então a gente ficava na casa do nosso pai. Aconteceu um dia que eu fiquei doente, extremamente doente, e nesse dia era necessário me levar para o hospital. Por quê? Porque era algo estranho. Eu sangrava. Como eu posso dizer uma palavra que não seja muito vulgar? Eu sangrava pela boca, sangrava às vezes pelo meu reto, sangrava. Pelos meus órgãos, eu sangrava. Só que havia uma proibição de me levar para o hospital. Eu fiquei trancado numa sala, onde tinha grades. E ninguém me tirava de lá para me levar para o hospital. Nossa. E naquele dia minha mãe estava trabalhando no restaurante, porque minha mãe já tinha se tornado uma mulher de negócio. Ela começou a montar um restaurante, montou as coisas e tal. Ela estava no restaurante, aí ela pegava um copo, o copo quebrava. Pegava uma colher, caía no chão. Pegava um prato, escorregava, caía. Tentava se levantar, escorregava. Falei, o que está acontecendo comigo? Aí ela ligou para a mãe dela. O que está acontecendo? Não, está tudo bem. Onde está o Merlin? Está na casa do seu ex-marido. Vai lá ver como está o meu filho. Quando ela foi lá ver, eu estava trancado.
Aí ligou para minha mãe, tiveram que quebrar o negócio e levar para o hospital. Chegando lá no hospital, o médico que era dono do hospital era amigo da família do meu pai. Aí, quando olhou assim para mim, me remediou, aí chamou minha mãe de lado. Ele disse o seguinte: olha, esse filho não está doente. Primeiro foi um outro médico, que era um estrangeiro, um branco estrangeiro médico. Ele me fez passar por todos os aparelhos ali. Não acharam nada. Ele disse para minha mãe: olha, teu filho não está doente não. Mas é impossível ele estar no estado que está. Mas vocês africanos têm coisas a ver com a sua família. Aí depois, dessa vez, minha mãe estava no hospital onde o dono era conhecido dos familiares do meu pai. Ele disse para mim: o teu filho não está doente. Cuidado com a família do seu marido, do seu ex-marido. Então foi ali que minha mãe começou a orar. Minha mãe começou a buscar a Deus. Pois dali, através das orações, que aconteceu um fato depois. Logo que eu saí do hospital, meu pai adoeceu. E meses depois ele veio à falência. Eu nunca mais adoeci como adoeci antes. Então não tem como eu chegar à conclusão. Mas eu consigo ver um cuidado de Deus com tudo isso. Uma guerra, uma batalha espiritual. Onde muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Sim. Que isso possa acontecer. Onde algumas pessoas acreditam que o espiritual é só quando você está no culto. Não. Né? Onde você fala em línguas. Até comentava com o Daniel aqui ainda agora sobre um vídeo de resposta que a gente estava fazendo. O apóstolo Paulo nunca nos proibiu de falar em línguas. Ele apenas colocou ordem nas coisas. O Espírito não é bagunceiro e Deus não é Deus de confusão. E assim como Deus existe e está soberanamente governando todas as coisas, existem as hostes da maldade que são oposições à obra de Deus. E de repente você que está aí nos assistindo hoje, de uma forma bem diferenciada hoje, perceba o quanto Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Perceba o quanto Deus é gracioso e a sua obra alcança os seus escolhidos. O pastor Merlin contou aqui uma coisa que mexe comigo, porque às vezes a gente conversa com pessoas que estão sorrindo com a gente naquela hora ali e daqui a pouco, vem a notícia. E a gente não sabe qual é a luta que o outro está passando. A gente não sabe o que de fato que aquele universo está conspirando contra a vida de alguém. Mas a gente sabe que a gente como igreja pode se colocar na brecha, sim, para falar em nome de Deus, para ser um alento para a vida de alguém e participar de um momento único na vida de outro alguém, se a gente ouvir de fato a voz de Deus.